Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que todos nós estamos preparados para esse momento? A palavra que eu gostaria de dividir com irmãos tem como título Desperta tu que dormes. Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia que brincam com a palavra de Deus, brincam de ser cristão. Então Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria de dividir com a igreja. A palavra está em Efésios 5, do 14 ao 17. Porque isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, quando eu vejo essa palavra, me vem na cabeça essa palavra despertar. Não tem como a gente lembrar do relógio, porque o que nos acorda toda manhã é o relógio. Então, irmãos, quando o relógio toca na cabeceira da nossa cama, o relógio está querendo dizer algo para a gente. Ele está querendo dizer que aquele tempo de dormir acabou. Aquele tempo de dormir não existe mais, porque a partir dali a gente tem um compromisso. Amém? Então, irmãos, se nós não acordamos a hora que o relógio desperta, isso vai gerar para nós uma consequência. Isso vai muitas vezes prejudicar a gente, porque nós podemos perder o emprego, porque determinados empregos, se a gente chegar atrasado, a gente já não entra. Se a gente tiver uma viagem marcada, a gente tiver que pegar um ônibus, a gente chegar atrasado, a gente já perdeu. Amém? Mas por que o Senhor está nos mandando despertar? Despertar do quê? E despertar para quê? O despertar que Cristo está se referindo aqui é sobre a nossa vida espiritual. Ele vem nos dizer que se nós somos uma nova criatura em Cristo, se aceitamos o Senhor como Salvador das nossas vidas, então nós devemos ser cuidadosos. Nós devemos andar como sábios, ser prudente, ser uma pessoa transformada, porque a Bíblia nos diz que os dias são maus e que estamos vivendo os últimos dias. Nós temos visto tantos acontecimentos e isso nos mostra que o fim está muito próximo, amém? Em 2 Coríntios 5,17 vai nos dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós estamos verdadeiramente em Cristo, nós temos que nascer de novo e ser uma nova criatura. Não podemos continuar da mesma maneira que éramos. Temos visto, irmãos, tantas pessoas que aceitam Jesus, se batizam, mas continuam vivendo a mesma vida que tinha, fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros e vivendo como se Deus não se importasse com isso. Porém, o que Ele quer de nós é mudança de vida, é santidade, porque Ele é misericordioso, mas Ele deseja que deixemos as coisas velhas para trás, amém? Então, tudo que a gente fazia de errado, a gente tem que se consertar, porque a gente nunca vai ser uma nova criatura se a gente continuar praticando os mesmos erros que praticávamos, amém? Em Hebreus 8,12 vai nos dizer: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Tudo o que a gente fazia deve ser esquecido. O que praticávamos não devemos nem pensar em praticar novamente, senão nós nunca seremos uma nova criatura. E a palavra de Deus nos ordena que nós venhamos a ser transformados, modificados, porque o sangue de Cristo nos lavou, amém?
Nós devemos, irmãos, acordar enquanto é tempo e passar a viver uma nova vida com Cristo. Em Efésios 2:1 vai nos dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque nós éramos mortos. Porque quando a gente vive no mundo, a gente está morto. Porque a gente pratica tudo que é errado e a gente nem vê o que está fazendo. O inimigo usa as nossas vidas de uma tal maneira que a gente nem percebe, mas tudo que a gente faz é tudo que desagrada a Deus. Amém? Existem muitos que acham que estão aproveitando, levam a vida de qualquer jeito e vão amontoando pecado sobre pecado. E essas são atitudes das pessoas que não têm Cristo. São rebeldes, não conhecem a verdade, mas não para os filhos de Deus. Essas coisas para nós não pertencem, que nós temos conhecimento da palavra. Então, quando nós passamos a conhecer a palavra, o Senhor vai nos libertando de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é imundo. Amém? O Senhor nos fala, irmãos, para não andarmos como andam os gentios que estão nas trevas, mas que devemos imitar a Cristo. A palavra nos diz em Efésios 5:1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, mas como filhos amados. Será que nós temos imitado a Deus? Para saber, irmãos, se imitamos a Deus, nós temos que andar em amor e santidade como Cristo andou e ser obediente e submisso à palavra dele. Nós devemos deixar de praticar tudo que é impuro, não usar palavras de baixo escalão, palavras vãs ou chocarrices, não proferir palavras que não trazem edificação, mas temos que sempre ter uma palavra de fé na boca. Amém? Em Efésios 5:8 vai nos dizer: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Logo eu vejo que se seguirmos a Jesus, nós temos que ser diferente. Nós devemos ser luz no mundo, como está dizendo a palavra, e sermos reconhecidos como somos cristãos onde estivermos, e não fazer o que os outros fazem, não praticar o que o mundo pratica, é nos abstermos de toda aparência do mal, e não seguir o conselho do mundo, é fazer somente o que agrada a Deus, é seguir os passos de Jesus. Amém? Em João 8:12 vai nos dizer: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós vemos a palavra luz, não tem como não lembrar do versículo que está em Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, quando andamos segundo a luz da palavra, nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Porque andar na luz envolve decisão. Andar na luz é permitir que todos saibam o que eu fui ontem e o que eu sou hoje. O que eu fazia e o que eu faço hoje. Não ter nada escondido na vida. No momento em que andamos na luz, a luz vem sempre revelar quem nós somos. Amém? Glórias a Deus. Mas nesse texto, a palavra manda a gente despertar. Mas despertar do quê? Do sono do comodismo. A palavra despertar nos diz o significado: pessoa preguiçosa, acomodada, que usa meio fácil de adquirir ou fazer qualquer coisa. Facilidade. Isso é o significado daquele que é cômodo. E o comodismo, irmão, ele não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que sair dele. Se por um acaso, em alguma área da nossa vida, a gente está acomodado, a gente tem que sair dele. E sair do comodismo é sair da nossa zona de conforto e despertarmos para o chamado de Deus. É praticarmos o eis-me aqui, é obedecermos e sairmos da nossa vida sem frutos,
é deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus, é exercer o ID do Senhor para alcançar o perdido, é pregar a palavra em tempo e fora de tempo, é ser um cristão autêntico e verdadeiro em todos os lugares, é fazer a diferença, é dar testemunho fiel e verdadeiro da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. A palavra nos diz também, irmãos, quando fala desperta e Cristo esclarecerá sobre ti. Quando nós despertamos e nos colocamos de pé, porque quando a gente acorda, enquanto estamos dormindo, a gente está deitado, mas quando a gente desperta, é o momento que a gente nos coloca em pé. Cristo, que é a luz do mundo, Ele vai iluminar a nossa vida e nos transformar a ponto de fazermos a diferença. E olha o que diz Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, irmãos, eles foram reconhecidos por resplandecer Cristo neles. Aqueles que servem a Deus de verdade e andam na luz da palavra, eles são reconhecidos aonde eles estiverem, em qualquer lugar. E nós, será que as outras pessoas, quando olham para nós, para nossa maneira de viver, eles veem essa diferença? Eles veem em nós o brilho de Jesus, ou nos enxerga como as demais que vivem no mundo? Quer dizer, nós somos diferentes ou nós somos parecidos com qualquer outro do mundo? Amém? A atitude daqueles apóstolos, ela foi reconhecida porque eles resplandeciam a glória de Cristo. Eles eram diferentes, não precisou ninguém falar. Aquele que aprende e pratica também é diferente. Ele é diferente no falar, ele é diferente no agir e no vestir. Qual é a imagem que nós estamos passando para os outros? Quando nós andamos no nosso trabalho, numa roda de amigos, qual é a impressão que a gente passa para os outros, irmãos? Nós precisamos deixar de sermos meninos inconstantes. Ora estamos na igreja, ora estamos fora. Ora somos quentes, ora somos frios. Ora nós obedecemos e ora desobedecemos. Mais murmurando do que aceitando a palavra de Deus. Nós precisamos ser mais imitadores de Deus, irmãos, do que do mundo. E como filhos amados, nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus. Deus tem um chamado para cada um. E não temos mais tempo de brincar com a palavra de Deus. Até quando vamos continuar dormindo? Como foi nos dias de Noé, muitos perderam suas vidas e foram pegos de surpresa, porque não despertaram a tempo. Em Romanos 13, 11 e 12 vai nos dizer: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? O esforço, irmãos, para ganhar uma nova vida em Cristo depende de cada um. Não depende do irmão do lado, não depende do marido, da esposa. Depende de cada um. É cada um que tem que se esforçar. Amém? Deus disse a Josué: esforça que eu te ajudo. Então ninguém podia fazer nada por Josué. Ele tinha que se esforçar. Mas para Deus agir na nossa vida, irmãos, tem que ter um esforço da nossa parte. Porque nós vemos que as profecias estão se cumprindo. E o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que ainda acha que ele tem muito tempo. É aquele que ainda acha que a palavra de Deus é mentirosa, que não precisa de alarme. Então essas pessoas, irmãos, são pessoas que não acreditam no Senhor Jesus. Amém?
Então as profecias estão se cumprindo, e este é um alerta para nós. Quando a palavra diz: desperta tu que dormes, a palavra de Deus jamais vai se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptar à palavra. Amém? Glórias a Deus. Em Lucas 21:33 vai dizer que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, tudo que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. E a volta de Cristo, ela está muito mais próxima. Por isso, cuidemos, amados, para não recebermos no final a sentença que está em Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos acham, irmãos, que o fato de vir à igreja já os torna salvos. Como diz o versículo, nós podemos fazer de tudo, mas se não estivermos verdadeiramente ligados na videira, nós seremos lançados fora. Analisemos a nossa vida, como estamos andando, se é como nécios ou como sábios. Por isso, irmãos, não sejamos insensatos. Busquemos o conhecimento na palavra para entendermos qual é a vontade do Senhor. E mesmo sendo contra a nossa vontade, ela sempre será boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Irmãos, preste atenção no texto de Efésios, capítulo de número 5. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quando eu olho para esse texto, também, além de tudo que a irmã ministrou, é impossível não olhar para a parábola das 10 virgens. Todas elas dormiram, tanto as que eram nécias, como também as que eram sábias. Todas dormiram. E eu louvo a Deus porque Ele sempre tem o amigo dele. E a gente sabe quem que é o amigo. É aquele que faz a vontade de Deus. Esses serão os meus amigos, se fizerdes a minha vontade. E o amigo vem para avisar: o noivo vem. O noivo vem aí. O noivo vem aí. E aí a gente pode se comportar prudentemente, ou a gente pode se comportar imprudentemente. Observa que para a gente despertar do sono, é necessário a gente ter uma proatividade. Que ele fala desperta, mas ele manda eu e você levantar, sair do meio dos mortos. Porque quando você olha para um morto está deitado, como quem está dormindo. E se a gente permanecer no meio de quem está dormindo, certamente, irmãos, nós vamos voltar a dormir. Por isso o autor de Provérbios vai dizer para mim e para você que se a gente quiser ser sábio, anda com quem é sábio. Mas quem anda com nécios está caminhando em direção à tolice. E eu acho que a forma como a irmã abordou o tema do despertador, irmãos, teve muita sabedoria. Porque quando o despertador desperta, se a gente não levanta naquele momento, certamente a gente vai ficar o quê? Atrasado. E a Bíblia vai dizer que as virgens nécias, elas correram depois atrás do azeite, ou seja, atrás do esclarecimento, e também foram bater na porta e pedir: abre para nós. Porém chegaram atrasados, e já era tarde. Olha o versículo 16, que tremendo. Remindo o tempo, o sábio sabe discernir o tempo.
Irmãos, os dias são maus. E quando a gente olha os sinais dos princípios das dores, eu não vejo ali em nenhum dos sinais algo que é bom, eu só vejo sinais que são maus. Guerras, rumores de guerras, o que é isso? É bom? O amor se esfriando, isso é bom? A abominação da desolação no lugar santo, isso é bom? A natureza surrando a terra com terremotos, isso é bom? Então quando ele mostra que os dias são maus, ele está mostrando os princípios das dores. E Jesus falou que quando isso suceder, saiba que ele está à porta. E aí o versículo vai dizer, 17 vai dizer, por isso não sejais insensatos. Todo mundo que é insensato é cego. Porque Jesus quantas vezes olhou para os escribas e fariseus e falou, insensatos e cegos. A insensatez anda de mão dada com a cegueira. O pior cego, irmãos, é aquele que não quer ver. Eu posso não enxergar nada nessa terra de viventes e posso falar, não está perdendo nada. Porque os dias são o quê? Tem coisa nessa vida que é melhor não ver, irmãos, para não sujar o quê? O coração. Tem hora que é melhor não ver, porque tem coisa que se a gente vê, se a gente não tiver com o coração preparado, a gente suja. Se a gente não tiver rins saudáveis para filtrar, a gente suja o coração. Mas ele está dizendo, não sejais o quê? Insensatos. Aí ele vai dizer, mas entendei qual seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é duas. A primeira, que todos vejam o Filho e creia nele. Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E a segunda vontade do Pai, está escrito na palavra de Deus, é a vossa santificação. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá. Os nécios estão correndo atrás de sermões para ganhar o mundo inteiro, não remindo o tempo e esquecendo que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, essas demais Ele acrescenta na nossa vida. Ele acrescenta, irmãos. Não sejamos insensatos e cegos. Não sejamos, como diz o versículo 15, imprudentes como os nécios. Saiamos, como diz o versículo 14, dos meios errados. Não é vão que Deus fala, não se prenda num jugo desigual com o infiel. Quantas vezes a gente já pregou isso? Que comunhão tem a luz com as trevas, quem está morto está em trevas. Que sociedade tem a justiça com a injustiça, quem está morto está praticando a injustiça. Que concórdia entre Cristo e Belial, quem está morto está agindo como um filho de Belial. Que parte tem o fiel com o infiel, quem está sendo infiel está morto. Espiritualmente falando, uma pessoa morta, quantas vezes Deus já deu sonhos, irmãos? E Ele mostra alegoricamente para a gente discernir o que é isso. Quem já viu um filme de um zumbi, que tem zumbis? Zumbis são pessoas que andam, que se locomovem, mas não tem dentro dele o que? O Espírito. Quem está morto não tem o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entra no homem, Ele coloca o homem de pé. E pode observar um zumbi, irmãos, um zumbi, ele fica devorando carne o quê? E sangue, ou seja, é um ser humano que só luta contra a carne e sangue, não luta contra principados e potestades. Quanto tempo Deus já está batendo e avisando a gente, alertando. Desperta. Irmãos, Jesus está à porta. Se a gente não despertar, a gente pode atrasar. E se a gente atrasar, vai ser tarde demais. Olha a consequência de quem quer permanecer dormindo. Provérbios, capítulo 6. Ó preguiçoso,
Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Se desperta tu que dormes, significa que está o quê? Dormindo, está no sono. Esse é preguiçoso, e quem é preguiçoso não está se esforçando. Aí ele vai dizer, olha lá, o 10, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Aí ele diz, olha lá, assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. Humilhante é ladrão. Quando a gente olha para uma das igrejas de Apocalipse, o Senhor manda a gente guardar o que a gente tem ouvido, porque Ele diz, em breve virei como um ladrão. E se Ele vier e a gente estiver dormindo, irmãos, ou se Ele vier e a gente não tiver o azeite extra porque cruzamos o braço, nós vamos ser ricos? Olha a pobreza, olha a miséria, olha a necessidade. Mas quando nós despertamos, levantamos dentre os mortos, enchemos a nossa botija de azeite com azeite extra de esclarecimento, de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, na casa daquela viúva onde multiplicou o azeite, através daquele azeite ela trouxe libertação para os filhos. Através daquele azeite ela pagou as dívidas dela, ou seja, ao invés de sobrevir à pobreza, ao invés de sobrevir à necessidade, chegou na vida dela o suprimento e o socorro bem presente, irmãos, no momento da angústia dela. Através daquele azeite, ela foi capaz de pagar todas as dívidas dela e ainda viver do resto. Aí a gente escolhe o que a gente quer para a nossa vida. Quer continuar dormindo? Como um nécio, se prepara, pobreza e necessidade, despertou, saiu do meio dos mortos, se encheu do azeite do esclarecimento de Deus. A Bíblia fala, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta. E acima de tudo, ainda goza da vida eterna, porque fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a palavra. Reme o tempo. Irmãos, tem gente que está indo de mal a pior e não desperta do sono. Eu fiz uma visita por uma irmã esse final de semana. Eu disse a seguinte frase para ela, e é o que eu carrego na minha vida: está indo tudo bem na sua vida? Dobra o joelho e pergunta para Deus se está indo tudo bem porque eu estou colhendo, ou se está indo tudo bem porque Deus está sendo fiel até quando eu sou infiel. Está indo tudo mal na tua vida? Pergunta para Deus se porventura Deus está me provando, ou se porventura eu estou o quê? Colhendo o que eu deixei de plantar. É assim. O sábio, ele está o tempo todo se examinando e vendo se em alguma área da tua vida ele não está agindo prudentemente. Porque quem age com prudência, ele edifica a tua casa na rocha. A Bíblia diz que a gente tem que ser como o homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Mas o insensato não edificou. E quando veio o vento, e quando veio os rios, e combateram contra aquela casa, pobreza e necessidade, porque aquela casa caiu. Amém, irmãos? Despertemos, levantemos dentre os mortos e nos enchamos do esclarecimento de Cristo, em nome de Jesus.